Um conto de fadas para corações adultos. A Torre Dourada. Era uma vez 4 irmãs que viviam em uma torre dourada, num reino feito de torres, onde cada uma tinha a sua cercada pela floresta. As outras torres não eram de ouro e brilhantes como a delas, mas tinham algum brilho, pois as irmãs sempre compartilhavam alguns de seus tijolos para que outras pessoas construíssem e consertassem as suas respectivas torres. A mais velha era Aurelis, a alma dourada que se ergue. Sua presença nem sempre era percebida pelas outras, e por razões que elas jamais conseguiam compreender, a maioria dos outros aldeões nunca se interessava em ouvir o que ela tinha a dizer. E quando faziam, ninguém conseguia entender o que ela dizia. Ninguém além de suas irmãs. Aurelis costumava andar de bicicleta para todos os lugares, mas frequentemente perdia uma das rodas, e os aldeões sempre zombavam dela por isso, mesmo que nenhuma delas soubesse andar de bicicleta, como Aurelis fazia. Ela também costumava cantar. Não era impressionante, mas ainda assim era boa o suficiente para ser ouvida. E quando cantava, as palavras que as pessoas não conseguiam compreender quando ela falava tornavam-se claras como as águas de uma fonte. E havia as gêmeas, Aurélien e Aurévia. Aurélien era conhecida como o fio dourado do pensamento, e era sempre procurada pelos aldeões que precisavam de sua sabedoria para resolver seus problemas. Aurélien estava constantemente atendendo às demandas dos aldeões, que, sem sua dedicação, não conseguiriam construir e manter suas torres sozinhos. Ela também era uma guerreira, então sempre que uma torre pegava fogo, e os aldeões eram realmente bons em incendiar suas próprias torres, Aurélien era quem os resgatava. Mas mesmo com suas irmãs, Aurélia se sentia muito sozinha. Ela tinha muitos interesses que adorava compartilhar com os outros, mas os aldeões nunca queriam ouvir nada dela. Pelo menos nada que ela estivesse disposta a dizer. Graças ao exemplo de Aurélien, a mais jovem, Aurênia, a vida dourada que cresce, estava sempre tentando se tornar útil e reconstruir todas as torres em chamas, e era por isso que as outras tinham tantos tijolos de ouro emprestados para dar brilho às suas torres. Aurênia às vezes exagerava e tirava blocos demais da torre dourada, desestabilizando a estrutura, mas Aurélien estava sempre pronta para colocar tudo de volta em seu lugar. Aurênia era muito ingênua, e muitas vezes os aldeões se aproveitavam dela. Mas ela também era muito impulsiva e disposta a fazer o que bem entendesse naquele momento, arrependendo-se mais tarde ao perceber que suas irmãs eram afetadas por suas ações impetuosas. E havia Aurévia, o fluxo dourado do coração. Aurévia era o oposto de sua irmã gêmea. Enquanto Aurélien era sempre aclamada, bajulada e requisitada o tempo todo pelos aldeões por ser tão prestativa, Aurévia era desprezada. Mesmo sendo a mais bonita de todas as suas irmãs, ela era considerada inconveniente e indesejada. E tudo isso por uma razão simples. Era ela quem exigia de todos a devida retribuição por toda a dedicação de suas irmãs. As canções de Aurélis, que ensinavam aos aldeões coisas que eles não poderiam aprender sozinhos. As batalhas que Aurélien travava constantemente para proteger outras torres, todos os conselhos que ela dava e toda a ajuda que Aurênia dedicava à construção e à reconstrução de todas as torres. Era a retribuição por tudo isso que Aurévia exigia de todos. E o que ela pedia em troca de todas as bênçãos de suas irmãs era ser acolhida na aldeia, mesmo que não fosse útil para ninguém. E para sua surpresa, era um preço alto demais a pagar. Assim, sua presença inútil era evitada como uma doença, e toda vez que Aurévia tentava fazer parte da aldeia, ela era ignorada, isolada e às vezes até desprezada. E com o tempo, por ser tão repugnante para os outros, ela parou de ver sua própria beleza no espelho. Então um dia, como se não tivesse valor nenhum, Aurévia pediu, se possível, que os aldeões deixassem suas irmãs em paz, com suas bicicletas sem rodas, seus inúmeros assuntos para conversar e com sua inocência. Elas não eram inúteis como a própria e mereciam algo em troca. Mas novamente, ela não obteve sucesso. Suas irmãs nunca pediram nada em troca pelo que faziam. Tudo o que faziam era porque queriam. Então não era justo para os aldeões que agora eles tivessem que pagar, tolerando as suas tolices. Então Aurévia se retirou para o cômodo mais alto da torre e se trancou. Ela era tão indesejada que levou anos para que alguém notasse a sua ausência. A primeira foi Aurélis, que gradualmente parou de cantar. Ela nunca havia percebido antes que, de todas as suas irmãs, Aurévia era a que ficava mais feliz em ouvi-la cantar, e que sem ela as canções estavam perdendo o encanto. Então veio Aurênia, que percebeu que o que a motivava a construir eram as canções de sua irmã mais velha, que não ecoavam mais na torre.
e a última foi Aurélien. Ela não conseguia entender porque estava sozinha ali, fazendo tudo sozinha, e sua solidão aumentou consideravelmente. Então convenceu Aurênia a continuar ajudando-a, a auxiliar os aldeões para que pudessem participar daquilo, para que pudessem participar da aldeia, fingindo que tudo estava bem na Torre Dourada, enquanto silenciosamente culpava Aurévia por trazer tristeza e miséria à sua torre. Por muitos anos, Aurélien viveu sem sua irmã gêmea, mal vendo a irmã mais velha e pressionando cada vez mais a irmã mais nova a trabalhar pela aldeia. E sua inteligência, competência e sucesso eram proclamados em todos os lugares. Mas um dia, Aurélien e Aurênia tiveram uma surpresa desagradável. Os mesmos aldeões que elas passaram a vida ajudando estavam se voltando contra elas. Muitos deles tentaram destruir a Torre Dourada, pois agora tinham tijolos de ouro suficiente em suas torres para fingir que o brilho era deles, e não queriam que nenhuma outra torre brilhasse mais forte do que a sua própria. Aurênia era ingênua demais, pensou Aurélien, e começou a discutir com ela. Mas então Aurênia se lembrou de que estava apenas seguindo o seu exemplo. Aurélien ainda estava com raiva, mas desta vez com os aldeões. Como eles podiam ser tão ingratos? E o mesmo machado que ela usava para defender as torres, Aurélien usou para atacá-los. Não o suficiente para derrubar as torres deles, já que aqueles tijolos brilhantes já foram todos dela uma vez e ela não teve coragem de destruí-los. Mas ela sabia que, uma vez entregues, nunca mais poderiam ser retornados, e os danos que os aldeões causaram à sua torre dourada teriam que ser restaurados com novos tijolos de ouro, que ela nem sabia onde conseguir. Então, ela procurou sua irmã mais velha para pedir conselhos, mas não a encontrou em lugar nenhum. Sua bicicleta, com apenas uma roda como sempre, estava abandonada no jardim, coberta de musgo e ferrugem. Então Aurélien se lembrou de sua irmã gêmea. Por quanto tempo ela não falava com Aurévia? Aurélien não conseguia se lembrar. Ela podia ouvir sua irmã chorando às vezes, mas era muito inconveniente, e ela tapava os ouvidos para não ouvir. Ela sentiu alívio quando finalmente seu choro não era alto o suficiente para ser ouvido fora do castelo. Essa perturbação com os aldeões estava constantemente causando problemas para Aurélien. Por algumas vezes, Aurélien se irritou com eles. Como eles podiam reclamar tanto do choro de Aurévia se ela nem estava mais lá, e eles sempre conseguiam o que queriam dela própria, afinal? E os aldeões só precisaram lembrar Aurélien que foi por causa desses pensamentos perigosos que Aurévia foi rejeitada em primeiro lugar. E isso foi suficiente para Aurélien recuar. E lentamente, Aurélien começou a compreender que sua gêmea estava falando, o que ela estava pedindo para si mesma e para as outras, e foi falar com ela. Aurévia ainda era bonita, mas tão pálida devido à falta de sol que Aurélien mal conseguiu reconhecê-la. Ela também estava muito magra, pois quase nunca se lembrava de sair do quarto para comer, e a sua fraqueza a impedia de andar. Aurélien então a carregou para o jardim, e a levou ao lado da bicicleta de Aurélis, e sentou-se ao sol com a irmã, tentando fazê-la se sentir melhor. Mas Aurévia não queria ficar ali, e imediatamente pediu para voltar para o seu quarto. Aurélien não conseguia entender porque, depois de todos aqueles anos no escuro, Aurévia ainda escolhia voltar para aquele quarto. Mas para Aurévia era muito claro, ela não queria mais viver no mundo. Ninguém a obrigava a ficar ali. Ela não estava aprisionada. Aurévia escolheu se afastar da companhia de todos, pois sua presença não era apreciada. E ela sabia também que a sua ausência sequer foi percebida. Então, para provar a Aurévia que ela era importante e trazê-la de volta ao mundo, Aurélien decidiu convencê-la de que o mundo tem mais a oferecer. Ela trouxe todos os aldeões que não tentaram destruir a torre e que ficaram indignados com as tentativas, e pediu que finalmente atendessem ao desejo de Aurévia. Mas apenas um concordou em oferecer sua amizade e até trouxe alguns tijolos de ouro de volta para ajudar a consertar a torre ainda danificada. E Aurévia se sentiu um pouco melhor, o suficiente para sair no sol. Isso era melhor, mas não resolveu tudo. Aurévia ainda estava fraca e precisava de cuidados. Então Aurênia decidiu se retirar temporariamente da vila também, já que sua irmã precisava da ajuda dela mais do que qualquer outra pessoa. Aurélien então decidiu dedicar seus esforços para trazer o que a sua irmã precisava em primeiro lugar, e saiu em busca de mais aldeões dispostos a ajudar. Alguns estavam interessados em saber o que estava acontecendo com Aurévia, mas ninguém estava realmente disposto a fazer nada a respeito. E Aurélien teve uma ideia. Toda vez que alguém precisava ser resgatado de suas torres em chamas, ela era a primeira a salvá-los.
Então, talvez Aurélia precisasse ser salva por outro guerreiro, para perceber que ela importa. A única coisa que ela sempre pedia era aceitação, afinal, para que um coração nobre, vendo a Torre Dourada em chamas, a salvasse, e Aurélia soubesse que alguém se importava. Ela sabia que a torre estava muito danificada e precisava de tantos reparos que talvez fosse melhor recomeçar de qualquer maneira, e também que ela e suas irmãs eram as melhores do mundo para fazer aquele trabalho. Então, seria algo grande e arriscado, mas poderia colocar tudo de volta nos trilhos também. E com os sonhos e as ideias sobre uma nova torre, como ela seria maior, mais brilhante e mais bonita, Aurélien não pensou duas vezes antes de fazê-lo. E Aurélien incendiou a Torre Dourada. O fogo assustou muitos aldeões e muitos outros procuraram Aurélien para tentar entender o que estava acontecendo, mas ninguém ofereceu ajuda. A Torre Dourada era magnífica demais para queimar rápido e facilmente. Era barulhenta e produzia muitos fogos de artifício, e por dias permaneceu em chamas. Quando finalmente a torre se transformou em cinzas, Aurélien finalmente entendeu que ninguém viria salvá-los afinal. Não era apenas Aurélia, mas ela mesma e suas irmãs. Ninguém viria salvá-los. Mas eles encontraram Aurélis. Ela estava escondida sob o solo, firmando as fundações da torre, e mesmo sem saber, queimar a torre a libertou. E Aurélis voltou para o pior cenário possível. Não havia sobrado nada da torre. E agora, todas as suas irmãs, e não somente Aurélia, estavam chorando. Aurélien então tentou acalmar suas irmãs, dizendo que, mesmo sem salvá-las do fogo como Aurélien esperava, as pessoas ainda poderiam ajudar na construção, como elas fizeram por elas. E por anos elas esperaram sentadas sobre os escombros, observando as pessoas passarem e ignorando-as, às vezes fazendo perguntas curiosas, mas ninguém disposto a ajudá-las a construir. Quando Aurélien finalmente entendeu que elas teriam que construir outra torre sozinhas, ela não conseguiu mais encontrar a força de vontade para fazê-lo. Aurélia, que se permitiu sentir esperança por um momento, ficou devastada. Aurênia, que sabia que suas decisões não eram as melhores, também não fez muita coisa. Ela juntou alguns tijolos dourados aqui e ali, mas nada que parecesse uma estrutura. E Aurélis, que sabia há muito tempo que aquele lugar não era bom o suficiente para viver, voltou ao subsolo para fortalecer o solo e tentar torná-lo melhor, mesmo que só um pouco, para suas irmãs. Aurélien e Aurélia, tão diferentes e que passaram tanto tempo separadas, agora estavam agarradas uma à outra, apáticas e melancólicas, sem esperança para si mesmas. Seria tão difícil e levaria tanto tempo reconstruir a torre, que no final parecia que não valia mais a pena. Elas não sabiam se deveriam ficar lá ou ir embora, não queriam mais pertencer àquele lugar, mas também não sabiam para onde ir. E por um tempo, ainda mais longo, elas ficaram ali congeladas no tempo, abraçadas, conversando e conversando, tentando decidir o que fazer a seguir. E pela primeira vez perceberam que suas características opostas eram, na verdade, complementares, e o que uma não sabia, a outra podia ensinar, e o que uma não conseguia compreender, a outra podia intuir, e aos poucos a tristeza foi desaparecendo. E no dia em que tudo mudou, foi quando Aurélien percebeu que poderia ter sido ela a correr em direção à torre em chamas e salvar sua irmã Aurélia. E porque Aurélia compreendeu que sua irmã gêmea faria tudo para salvá-la, ela não se sentiu mais abandonada, e nem sozinha. Como consequência, trouxe de volta o riso e o canto para sua casa, e com isso, Aurélien e Aurênia tiveram forças para começar a reconstruir a torre novamente. E para sua diversão, elas finalmente descobriram como os tijolos de ouro eram feitos. Eles são feitos com as lágrimas de alegria de Aurélia caindo no solo fértil de Aurélis. E elas também prometeram uma outra a nunca permitir que os aldeões entrassem e vissem a magnificência de sua nova torre, a menos que fosse um coração nobre disposto a defendê-la, ou uma alma generosa com o objetivo de reconstruí-la com as irmãs. Daquele dia em diante, as gêmeas se tornaram inseparáveis e nunca mais houve uma rachadura ou uma fraqueza naquela torre. Obrigada por assistir o meu canal. Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar o que você achou dessa história. Te vejo na próxima!